Em 2020, os pesquisadores e as pesquisadoras do NPH têm desenvolvido projetos de pesquisa e de extensão em diversas áreas do conhecimento histórico. Hoje, vamos conhecer o projeto Solidariedade e Conflito, experiências e identidades entre mineiros de carvão no Rio Grande do Sul, coordenado pela professora Clarice Esperanza, do Departamento de História da URGS. Talvez muitos de vocês não saibam, mas nosso estado foi sede de uma importante indústria carbonífera no século XX, importante do ponto de vista econômico, mas também político e social. O Rio Grande do Sul foi o maior produtor nacional de carvão até o fim da Segunda Guerra Mundial, passando a segundo maior a partir de 1945, com a ascensão da produção de Santa Catarina. Isso significa, então, que um conjunto de vilas que hoje são municípios, como Arroio dos Ratos, Butiá, Minas do Leão e posteriormente charqueadas, tinham um papel extremamente relevante não apenas na produção de riqueza e energia do Brasil, mas também como centros de concentração de trabalhadores e trabalhadoras. Só para ter uma ideia, há documentos que relatam a presença de pelo menos 7.000 mineiros somente nas vilas de Arroio dos Ratos e Butiá no início dos anos 40. Em Solidariedade e Conflito, a equipe coordenada pela professora Clarice está investigando diferentes grupos e identidades sociais, construídas e confrontadas na experiência da mineração de carvão no Rio Grande do Sul. Estão focando nos papéis políticos, sociais e étnicos, assumidos por migrantes, imigrantes e a população nativa local em relação ao cotidiano urbano, ao processo de trabalho e aos enfrentamentos trabalhistas, mas também em relação ao lazer e à religiosidade, desde o surgimento das vilas mineiras, por volta de 1850, até seu apogeu, um século depois. A gente está pensando nessas identidades a partir da construção social delas e tentando compreender, por exemplo, como o trabalho e o ofício mineiro influenciaram ou determinaram na construção dos papéis de gênero, ser homem ou ser mulher nas minas. Também tentamos pensar os conflitos e identidades dos diversos grupos étnicos que compuseram as minas. Encontramos registros de quase 20 nacionalidades diferentes entre os operários. Então, de certa forma, o maior desafio é tentar compreender esse universo a partir do intercruzamento de conceitos como classe, raça, etnia e gênero, cada um deles num campo teórico, amplo e complexo. Nosso desafio também é buscar um diálogo com a ampla bibliografia sobre trabalho mineiro que existe hoje em nível mundial e também na bibliografia de história social, campo que teve um grande crescimento em pesquisas nos últimos anos no Brasil. O projeto conta com uma equipe muito engajada de bolsistas de iniciação científica, alunos e alunas dos cursos de História, que trabalham a partir de diversas fontes, tanto documentos escritos e fotografias, de diversos arquivos, e um deles é o acervo documental do Museu Estadual do Carvão, que fica em Arroio dos Ratos. Nosso projeto de pesquisa ele é voltado para a história social do trabalho e da mineração, que se desenvolveu aqui no Rio Grande do Sul, na região de Arroio dos Ratos. Então, uma das principais fontes de pesquisa do nosso trabalho tem sido o Museu do Carvão. O Museu do Carvão em si é uma fonte imensa, assim, tem um arquivo gigantesco mesmo. Tem fotos muito interessantes, fotos desde a visita da Princesa Isabel até fotos mais recentes, como a visita do João Goulart. E é um museu fantástico, porque tem um acervo de documentos incrível e vale muito a pena visitar eles, mesmo para quem gosta da história do Rio Grande do Sul. É um ganho lá, porque a gente aprende muito sobre a história dos trabalhadores e da região em si. A diretoria do museu é super presente, apoia projetos. Existe uma peça anexa ao museu em que tu encontra artefatos que eram utilizados na época da mineração. Tu também encontra ruínas da época da mineração, como poços de extração de carvão.
uma oportunidade única para quem gosta de história social do trabalho, para quem gosta de história do Rio Grande do Sul. O museu é ótimo, tem um arquivo muito bem organizado, as funcionárias são abertas às iniciativas que a gente leva até elas, e essa é uma área muito pouco explorada ainda da história rio-grandense. Posteriormente, as entrevistas realizadas no âmbito do projeto serão disponibilizadas no repositório de entrevistas de História Oral da URGS, o REPO, contribuindo para a formação, o incremento e a difusão do acervo sobre a história do trabalho no Rio Grande do Sul. Além de ser algo muito apaixonante, porque temos contato com trajetórias de pessoas muito diferentes de nós, nosso projeto valoriza a história a partir da experiência dos trabalhadores e trabalhadoras, das vivências das pessoas comuns. Hoje, diante da crise do Covid-19, temos a impressão subitamente que o futuro é uma incógnita tremenda, como se estivéssemos diante de um desfiladeiro no qual o passado é incapaz de nos dizer absolutamente nada. Sobre isso, eu teria a dizer o seguinte: uma das noções mais flagrantes desses tempos, nos quais a quarentena e o isolamento são apontados como alternativas mais seguras de preservação da vida, e, ao mesmo tempo, surgem discursos que os colocam em confronto com a própria sobrevivência econômica. Nesses tempos confusos, o que salta aos olhos é a importância do trabalho humano. Esse mesmo trabalho que, alguns anos atrás, alguns teóricos compreenderam como um aspecto que tinha perdido a centralidade na definição dos rumos da nossa sociedade. Acho que se há algo que é claro hoje é que o trabalho continua sendo o elemento central de compreensão da sociedade. Sem trabalho, nós não temos sociedade. Como historiadora social, eu defendo que só vamos entender o trabalho satisfatoriamente se percebemos os trabalhadores e as trabalhadoras como sujeitos sociais. E é isso que a gente está tentando fazer. Um abraço. Então, o que você acha desse projeto? Deixe seu comentário. Envie uma pergunta para a gente. Participe da construção dessa ideia. Estamos juntos nessa quarentena. Fique em casa.